nome é Alexandre Mancini e tem 15 anos que eu trabalho com azulejaria. Uma azulejaria com um enfoque bem brasileiro, sabe? E sou daqui de Belo Horizonte, nascido, criado, moro, amo a cidade. E tenho, sim, obras em todo o Brasil, mas com carinho especial por Belo Horizonte. Então são, acho que, sei lá, deve ter mais de 3 mil metros quadrados de painéis que eu fiz ao longo desses anos. Sempre de obras únicas, exclusivas, né? E feitas com a própria mão, né? Bom, azulejaria, eu sempre insisto que eu trabalho muito nessa azulejaria brasileira, porque ela é mais típica, é única aqui do Brasil, diferente de Portugal, da Espanha, da Holanda, de todos os outros países, historicamente falando. Parceria com a MIP nesse empreendimento em particular é a essência da história da azulejaria brasileira, que é a união entre a arquitetura, os arquitetos que criam o projeto, e o artista. Então eu fui convidado, e fico honrado e feliz pela Dávila Arquitetura, que foi responsável pelo projeto, o Afonso, que me chamou para desenvolver um trabalho específico para cá. Então desde o início houve esse convite. E é interessante a gente lembrar dessa história porque, por exemplo, o Niemeyer convidava o Atos Bulcão, o Portinari, o Lelé, lá em Brasília, convidava o Atos Bulcão. Então continua sendo a continuação desse espírito, né? Então os tempos passam, as décadas passam, mas essa relação continua. Então essa relação com o escritório de arquitetura, o Dávila, né? É muito legal. Eu já fiz outras obras com eles e sempre dá um resultado, sabe, muito legal mesmo. Então é muito importante. E essa parceria que a MIP abraçou conta uma história, né, de longa data e a nossa história agora, fazendo esse tempo. A gente já partiu de um ponto de uma geometria, de proporção preto e branco. A partir disso que eu pude sentar para ver as dimensões, ver a escala. Então foram alguns desenhos que eu fiz, não foi um só, para chegar na equação mais próxima possível do que a gente desejava. Então foram alguns desafios e um deles, por exemplo, é como montar isso, porque quem monta é o próprio azulejista, né? É o operário que faz. Então criar um sistema que fosse inclusive prático para montagem e não complicado demais. Ou seja, tinha que criar algo dentro do projeto, mas que fosse também plausível de uma execução mais simples, né? Toda arte tem um valor de acordo com o seu artista, com a assinatura, com a própria criação, o escritório de arquitetura, o lugar onde está situado, depende da região da cidade. Então tudo isso tem um valor, sim. Mas são valores também muitas vezes abstratos e subjetivos. O que eu acho importante nessa arte integrada à arquitetura e o valor que é colocado nela é que se torna, por exemplo, esse edifício facilmente reconhecível. Você pode gostar ou não gostar dessa obra, e eu particularmente adoro, mas ele se torna uma edificação reconhecida na redondeza, no lugar. Ela marca o seu espaço no território. E quem quiser saber da história vai saber que foi um artista que compôs o revestimento da fachada e da lateral. Eu tenho experiências do meu trabalho, já que se passaram aí 15 anos já trabalhando com isso, de ver anúncios, por exemplo, de imobiliárias em Brasília ou no Rio, onde na cabeça do anúncio está escrito, por exemplo, mansão com painel de Alexandre Mancini. Então eu descobri que há um valor depois, sabe? Então é muito interessante, porque carrega sim. Ele vai ser atrelado, esse valor atrelado. Então é muito bacana ver esse tipo de condição, sabe? Então é bom saber que vai valorizar sim, que valoriza sim. Bom, acho que desde que existe o homem, a arte e a arquitetura, elas estão ligadas. Posso usar o clichê do homem das cavernas, com suas pinturas rupestres, mas na história da humanidade sempre foi absolutamente ligado. Um templo com as obras de arte, uma igreja com suas obras de arte, com o passar dos séculos, as residências, os espaços públicos. Então essa é uma relação
que é inevitável, a gente precisa disso. E nem sempre a gente, no nosso tempo, né, contemporâneo, se lembra da importância da união entre elas, arquitetura e arte, como elemento só que conta uma história, a história do nosso tempo, da nossa cidade, do nosso país. São muitas histórias que podem ser contadas de fato com isso. Então é uma aproximação formal, diferente, por exemplo, do grafite, que ele pode ser muito mais livre e ao mesmo tempo não tem perenidade, né? Ele vai se apagar com o tempo. Então, no caso da azulejaria ou da cerâmica, é uma obra que vai ficar por décadas, por séculos, se bem conservado. Então ela vai ficar e vai contar uma história inevitavelmente. E é uma história típica da própria humanidade, né? Não fui eu que inventei, nem ontem, nem anteontem. Então acompanha séculos, séculos e séculos. E eu acho bonito fazer parte desse pensamento, dessa história, com muita humildade, claro, mas eu acho muito bonita, gratificante, sabe? Quando a realização de um projeto como esse, ao final carrega toda essa história, né, quase da vida humana, num empreendimento, né, que às vezes pode parecer simples, mas não é. É de muito valor e muita importância.